Os segredos assombrosos do campesino e o sinistro touro maldito, um horror proibido revelado. A noite abafada em que Jéssica retornava do trabalho na fábrica de calçados parecia não trazer boas notícias. A cada passo que dava, o eco dos cascos ressoava atrás dela, como se uma tempestade se aproximasse. O coração palpitava e a lua cheia iluminava o caminho, mas suas luzes apenas desvelavam sombras ainda mais perversas. Na pequena cidade onde morava, murmúrios e olhares desconfiados a seguiam. O que estava acontecendo? O que havia se transformado naquela terra tranquila? O touro maldito, sussurrava a voz sempre que a noite chegava. Jéssica sentia o peso da história em sua coluna. Dizia-se que a entidade vingativa perseguia os vulneráveis, aqueles que vagavam sozinhos sem proteção. Agora, ali estava ela, sozinha na escuridão, com uma sensação de que o ar estava se espessando ao seu redor, como se a própria noite estivesse viva. O silêncio se tornava opressivo e cada movimento fazia seu sangue correr mais frio. E então, à beira da estrada, uma figura, um campesino, completamente diferente do que estava acostumada. Seus olhos brilhavam como carbúnculos, parecendo devorar a luz que havia na noite. Um tremor percorreu seu corpo. Ele estava ali, aos seus pés, e a voz da avó ecoou ainda mais forte em sua mente. Não olhe para ele, Jéssica. Mas o baque de sua respiração ofegante a desafiou. Uma força estranha a atraía. Sem conseguir desviar o olhar, Jéssica viu sua boca se mover, mas as palavras não a alcançaram. Ao seu redor, as árvores pareciam compor um coro de risadas macabras, enquanto o vento sussurrava promessas de horror. "O que você quer?" Ela finalmente conseguiu perguntar, mas sua voz estava quebrada, quase um suspiro. O campesino apenas sorriu, mostrando dentes afiados como facas, e algo dentro dela gritou para correr. Sem aviso, ela virou-se e começou a correr, o eco dos cascos pulsando em sua mente. Cada passo que dava parecia abrir um portal de desespero. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ao chegar em casa, a avó a aguardava com um olhar preocupado. "O que houve, Jéssica?" Mas Jéssica mal conseguiu dizer uma palavra. O medo a envolvia como uma cobra, apertando-a. As crianças estavam dormindo, mas a tensão fazia com que só conseguisse ouvir o barulho do coração acelerado. Nos próximos dias, o clima na cidade se tornava cada vez mais insuportável. Desaparecimentos rondavam cada esquina, sussurros na fila do mercado, olhares furtivos entre vizinhos. Jéssica começou a investigar, sentindo a força do medo como um manto pesado sobre seus ombros. A polícia? Inútil. Corrupção estava estampada em cada rosto que se dizia protetor. Na penúltima noite antes de voltar ao trabalho, a lua estava alta, como um olhar onipresente. Jéssica decidiu enfrentar sua própria escuridão. Seguindo a trilha que o campesino a guiará, cada passo parecia de alguma forma um desafio à força opressiva que ameaçava devorá-la. Ao olhar em volta, ela viu os olhos da cidade observando, julgando, temendo. Uma onda de calafrios percorreu sua espinha. E quando ela se virou, ele estava ali de novo, o campesino, a poucos passos, com um sorriso que prometia segredos terríveis. O que poderia acontecer agora? Ela estava pronta para enfrentar o desconhecido, mas será que a verdade seria mais assustadora do que qualquer lenda contada à luz do fogo? O pensamento a consumiu, e a sensação de estar sendo observada fez seu batimento se elevar. E assim, novamente, Jéssica se viu à beira de um abismo de descobertas, sem saber se estava prestes a se libertar ou a perder a própria alma. O campesino deu um passo à frente e, como um predador que avança sobre a presa alheia,
Seu olhar nunca se desviava de Jéssica. O sorriso em seu rosto se alargava, revelando dentes afiados que refletiam a luz da lua. O medo que antes a consumia foi substituído por uma inquietação ainda mais profunda, pulsando em suas veias. Você voltou. A voz dele soou como um sussurro do inferno, cortando o silêncio da noite. Sua presença era opressiva e Jéssica sentiu a necessidade de sair correndo, mas as pernas pareciam coladas ao chão. O que você quer de mim? Sua voz saiu rouca, ensaiando um desafio que não tinha certeza se conseguiria sustentar. O campesino deu uma gargalhada baixa e sombria. O que eu quero? Ah, meu bem, isso você ainda não sabe, mas eu posso te mostrar. Antes que pudesse reagir, ele estendeu a mão e a noite pareceu congelar. Jéssica não conseguiu desviar o olhar de seus olhos hipnotizantes, que pareciam dançar nas sombras. Um frenesi a tomou, misturando adrenalina e uma curiosidade assustadora. Ela se lembrou das histórias que sua avó contava, histórias de almas perdidas e pactos malignos. Embora soubesse que não deveria, algo dentro dela desejava descobrir o que estava verdadeiramente em jogo. O que houve com as pessoas que sumiram? Estou aqui para descobrir, não para me deixar levar pela sua vaidade. Sua bravata soou mais como um pedido de ajuda, e a bravura que tentava exprimir apenas ecoou vazio. O campesino se inclinou para a frente, e seu hálito gelado tocou o rosto dela. Elas estão em lugares que você não pode imaginar, mas para saber a verdade, você precisará abrir seu coração para a escuridão. Com um movimento brusco, o campesino apontou para trás, para o caminho que Jéssica havia percorrido. Algo se mexeu entre as árvores, sombras se contorcendo. O tombo das folhas secas reverberou no ar denso, e por um breve momento, o terror tomou conta. Ele riu, a risada macabra se misturando ao eco dos cascos, que agora pareciam mais próximos. Um pressentimento gelado a envolveu. Alguma coisa estava ali, observando, esperando. O campesino estava apenas divertindo-se às custas da ansiedade dela. Venha, siga seu destino, ou continue aqui, presa na sua dúvida, até que a noite engula sua alma. Você tem o poder de escolher. Enquanto falava, uma imagem grotesca e distorcida surgiu na mente de Jéssica. Ela viu rostos de pessoas desaparecidas, suas expressões revelando medo, desespero e, em último caso, resignação. O pânico ficou claro, como um espelho quebrado refletindo tudo que ela não queria ver. Jéssica apertou as mãos, sentindo as unhas cravarem na carne. Não, eu não vou me deixar levar. Então um grito cortou o ar, um grito que parecia ser de várias vozes ao mesmo tempo. Cada tom aumentava sua pulsação. Seria uma ilusão causada pelo medo. No entanto, aquele som reverberou em seu coração como um chamado. O eco dos cascos aumentou em intensidade, ressoando na escuridão, e uma força estranha a puxava para trás, para o caminho que tanto temia. A pulsação de seu coração ecoou junto com o som, e a escolha que havia de fazer se tornava clara. Seguir o campesino em busca de respostas, ou correr para longe, ignorando a verdade que se escondia nas sombras. A escuridão a envolvia, e a tentação de ceder ao chamado parecia irresistível. Jéssica, siga. A voz dele se entrelaçou com a atmosfera pesada à sua volta. E assim, em um momento de desespero, ela decidiu. Com o último olhar para a cidade que afinal não a protegeria, Jéssica respirou fundo, sentindo um misto de terror e determinação. Mas o que a aguardava na trilha em direção à escuridão? A cada passo que dava, o peso do desconhecido a envolvia, e no fundo, uma dúvida cruel começava a tomar conta de sua mente. E se a verdade fosse muito pior do que qualquer lenda? E quando ela avançou, uma sombra se erguia atrás dela, mais uma vez decidindo seu destino. O que realmente habitava a noite? O que ela descobriria nas profundezas daquela floresta maléfica? O caminho à frente se tornava mais denso, como se a floresta estivesse viva, absorvendo cada passo de Jéssica. O silêncio a envolvia como uma malha apertada, as árvores se curvando sobre ela com uma intimidade perturbadora.
A luz da lua mal penetrava através das folhas retorcidas. Um calafrio percorreu suas costas e, por um momento, desejou ter escolhido a fuga. Os cascos que ecoavam na distância pareciam se aproximar e sua respiração acelerava, cada vez mais irregular. Cada sombra à sua volta parecia se transformar em formas grotescas, destinadas a assombrá-la. As lembranças das histórias de sua avó surgiram de repente. Contos de espíritos perdidos, almas atormentadas e pactos firmados sobre a luz da lua. A sensação opressiva fazia seu estômago revirar. Jéssica! A voz do campesino ressoou como um lamento. Venha! Você está fazendo bem! Venha! Mas o que era aquilo? Um chamado, um desejo ou uma armadilha oculta? Ela hesitou, os olhos escaneando a escuridão. Algo não estava certo. Cada vez que ela passava por uma árvore, sentia uma presença, como se fossem olhos observando, esperando sua decisão. Ela poderia sentir o peso das almas perdidas absorvidas por aquelas sombras. "O que você tem a oferecer, campesino?" gritou, tentando ganhar coragem. Apenas respostas ou algo mais terrível? A risada do campesino ecoou, cortante e cheia de desprezo. "As respostas estão no fundo da sua própria escuridão, Jéssica. Você será a chave que abrirá as portas para as verdades que nunca quis saber." Com um golpe de coragem, ela avançou. Algo em seus instintos pedia que seguisse em frente, mas o pânico crescia, pulsando em seu peito. O eco dos cascos agora retumbava ao seu redor, e a floresta parecia se mover como se o próprio chão fosse vivo. Ela não estava sozinha. Um trovão distante estourou no céu, e uma rajada de vento fez as folhas dançarem de forma frenética. Jéssica parou e olhou para o lado. A sensação de que algo a seguia aumentava a cada minuto, e naquele instante ela viu uma sombra se movendo rapidamente entre as árvores. Um frio gelado subiu por suas pernas, fazendo-a ficar paralisada. "Jéssica!" A voz voltou, baixa e sedutora. Ele estava mais próximo agora, como um predador prestes a atacar. O tropeço de cascos agora era inegável. Ela precisava decidir, mas a dúvida a consumia. Antes que pudesse agir, algo emergiu entre as sombras, um ser grotesco com olhos vermelhos brilhando intensamente. O terror subiu pelas suas veias, e algo dentro dela gritou. "Não!" Ela berrava, recuando involuntariamente. Mas a criatura não avançou, apenas observava. O campesino, quilômetros à frente, soltou uma risada histérica. "Veja, Jéssica, apenas um vislumbre do que poderia se tornar parte de você." O ser grotesco se aproximou lentamente, e ela pôde distinguir detalhes grotescos. Pele pálida e esburacada, dentes afiados e uma aura de morte ao seu redor. Uma onda de náusea a atingiu, e a verdade começou a se enredar em sua mente. Aquela visão era uma advertência sobre o que poderia acontecer se ela não tivesse coragem de enfrentar seus medos. "O que você quer de mim?" Sua voz saiu baixa e trêmula, mesmo que tentasse se firmar. "Apenas a verdade." O campesino era como um fantasma que pairava entre a realidade e um pesadelo, movendo-se entre as sombras. "Você está prestes a tocá-la, mas tenha cuidado. Pode não haver volta." Sobrecarregada, Jéssica deu um passo para trás, o pânico dominando. E ao olhar para o ser à sua frente, uma ideia sinistra se formava em sua mente. E se, ao enfrentar essa sombra, ela não só descobrisse o que estava fazendo com as almas perdidas, mas também arriscasse a própria vida? "O que será de mim se eu não enfrentar isso?" Um sussurro desmoronou em sua voz. Um novo grito irrompeu da floresta, e a tempestade se formava rapidamente acima. As árvores pareciam se dobrar conforme uma força invisível se movia, e Jéssica se viu cercada por olhos que não eram apenas espirituais. Aquilo não era só um teste, era uma caçada. Agora, uma decisão que poderia selar seu destino a aguardava. A sombra grotesca foi se movendo mais perto, e a verdade que tanto temia se aproximava. Ela podia colar-se à escuridão ou saltar contra a luz. E então, o que deveria fazer? O que realmente estava por trás daquele grito, que ecoava como o lamento de muitas almas? Com cada pulsação de seu coração, a escolha se tornava mais clara, sua mente girando como a tempestade acima. A noite estava se transformando em um mar de sombras e pesadelos, enquanto Jéssica tentava entender sua situação.
O chão sob seus pés, coberto por folhas secas, parecia respirar, como se a floresta estivesse se alimentando de seu medo. A criatura que a encarava, com seu sorriso diabólico e olhos rubros, aprendia em um duelo de vontades. O campesino agora estava atrás dela, sua presença erguendo um peso palpável no ar. E então, o silêncio foi quebrado. Um uivo distante ecoou pela floresta, um lamento que fazia o sangue de Jéssica ferver de terror. O ser grotesco se remexeu, como se estivesse se preparando para um ataque. A lua, mal conseguindo cruzar as copas das árvores, parecia mais uma observadora impotente diante da cena. Lembre-se, Jéssica. A voz do campesino se transformou em um sussurro cortante, como se as palavras fossem um veneno. Você já é parte deste lugar. Nossa conexão foi selada na sua primeira dúvida. Diante da insegurança, Jéssica se lembrou do que sua avó sempre dizia. A escuridão só se fortalece quando você a teme. Aquela sombra à sua frente não era só um monstro. Era uma representação de suas próprias inseguranças e medos não resolvidos. Mas ela não poderia hesitar. A escolha estava em suas mãos. Com uma coragem inesperada, ela deu um passo à frente, desafiando a criatura. Eu não sou você. Sua voz soou mais firme do que se sentia. Os olhos da criatura brilharam com um misto de curiosidade e raiva. O campesino soltou uma gargalhada profunda, ecoando nas árvores. Muito bem, finalmente começando a entender. Porém, você subestima a profundidade da escuridão. O que você tem a oferecer em Tosca pelo que deseja? A pergunta pairou no ar, e Jéssica sentiu um frio na espinha. Tal troca poderia exigir mais do que ela estava disposta a dar. Sua mente viajava por possibilidades aterrorizantes. E se o preço fosse sua própria alma? A floresta ao seu redor não era só um eco de seus medos, era uma paródia de todas as destruições que ela havia presenciado em sua vida. Não posso, ela começou, a voz trêmula. Pode, o campesino interrompeu, sua figura se aproximando, quase flutuando. Todos podem, se apenas aceitarem sua verdadeira natureza. Venha, Jéssica, deixe o medo de lado. E com essa última provocação, as sombras ao redor dela começaram a se contorcer como serpentes. Uma onda de desespero a invadiu, enquanto um novo grito rouco ecoou ao fundo, mais próximo agora. Era uma mistura de dor e desejo. Naquele instante, Jéssica percebeu. A floresta não era o problema. Era a negação que ela carregava. O que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo. Com um impulso instintivo, ela olhou novamente para a criatura. Nas profundezas dos olhos vermelhos, ela viu um fragmento de sua própria vulnerabilidade. Eu não vou ser como você, gritou. Então ela avançou, decidida a confrontar a escuridão com toda a sua força. Mas era tarde demais. A sombra grotesca partiu na sua direção, e ao mesmo tempo, Jéssica sentiu um puxão em sua mente, como se algo estivesse se desgastando. O campesino sorriu, seus dentes brilhando sobre a luz da lua, enquanto as árvores se fechavam, cercando-a numa dança sinistra. E quando Jéssica pensou que tudo havia acabado, um clarão iluminou a escuridão. Não era a luz que ela esperava, mas uma explosão de sombras, cada uma delas representando um fragmento de suas memórias mais profundas e temidas. O que ela enfrentaria a seguir poderia não ser um único ser, mas a coletânea de todas suas fragilidades, todo o peso de suas escolhas. Restava apenas uma pergunta. Seria aquilo um caminho de libertação ou a porta para um tormento eterno? A tempestade se acumulava e o uivo distante se transformou em uma orquestra do além, clamando por uma resposta. O coração de Jéssica disparava, enquanto o futuro próximo parecia mais aterrador do que qualquer coisa que ela poderia imaginar. O que ela realmente desejava e até onde estava disposta a ir para descobrir. As sombras ganharam vida e começaram a dançar freneticamente ao redor de Jéssica. Cada fragmento de sua memória, uma sombra sussurrante, finalmente se manifestava, sibilando em vozes conhecidas que ela não podia ignorar. O clima estava tenso, quase elétrico, como antes de uma tempestade. Ela sentia o peso delas, a pressão nas têmporas, figuras do passado, processando seu arrependimento, seu medo, suas escolhas. Não era um recomeço, era um remorso. Você não pode escapar de quem você é, ecoou a voz do campesino, sua figura projetada atrás de Jéssica como uma sombra ameaçadora. A profundidade de seus olhos vermelhos parecia penetrar
em sua alma. Ela penetrou a floresta, a escuridão se adensando à medida que as vozes ressoavam dentro dela, cada uma mais insistente que a anterior. O passado se contorcia, exigindo atenção, e as recordações se tornaram mais claras. O rosto de sua mãe, a tristeza em seus olhos, enquanto Jéssica saía de casa para nunca mais voltar. O sorriso de um amigo que ela deixou para trás em busca de algo maior. Cada momento vinha à tona uma agonia incessante. Jéssica, gritou uma sombra. Era a sua amiga Clara, desaparecida há anos. Você me esqueceu. Um frio gélido invadiu seu coração. Ela não tinha esquecido. A culpa a devorava e, de repente, a pressão do passado se transformou em uma corrente invisível, puxando-a de encontro às memórias que ela tentava enterrar. Por um instante, ela contemplou a ideia de desistir, de se entregar ao peso das sombras e à promessa de regresso a algo que nunca poderia ser reparado. Mas então, uma força interior começou a emergir. Jéssica ergueu os braços, como se quisesse afastar as vozes. Eu não sou mais a garotinha tímida que deixou tudo para trás, ela gritou, e a floração das sombras hesitou, titubeando com sua determinação. Os olhos do campesino brilharam intensamente, uma mistura de fúria e interesse. Ele não esperava essa reação. A floresta parecia respirar, e o vento sussurrava como se quisesse levá-la, mas Jéssica se manteve firme. Você quer saber o que eu desejo? Ela continuou, o medo recém-transformado em força. Eu desejo viver, não apenas existir, mas me livrar dessas correntes e enfrentar cada pedaço da minha vida. As sombras recuaram, como se queimadas por uma luz invisível. Mas logo voltaram, mais impiedosas. O campesino se aproximou, sua presença poderosa e ameaçadora. Você não sabe o que está dizendo. O que somos não pode ser apagado tão facilmente. A tempestade que se formava na floresta rugia, os ventos uivavam e a escuridão parecia se agitar, ansiosa por se apossar da coragem de Jéssica. Mas ela não iria ceder. Com um grito feroz, ela se lançou para a frente, enfrentando a escuridão que a cercava, determinada a desacelerar a voracidade daquele lugar. E assim, enquanto lutava contra as correntes invisíveis, algo se quebrou dentro dela. A floresta respondeu ao seu grito, como se um novo pacto estivesse sendo feito. As sombras começaram a se dissipar, e Jéssica percebeu que sua luta não era apenas contra a escuridão, mas contra sua própria hesitação. Ela queria viver, não só por ela, mas por todos que não puderam. Antes que pudesse processar a intensidade do que estava acontecendo, uma explosão de luz percorreu a floresta, absorvendo todas as sombras de uma só vez. Jéssica sentiu-se levada por essa onda de força, mas a liberdade que buscava a levava a um lugar que não esperava. Assim que a floresta se acalmou, uma figura familiar apareceu diante dela. Era Clara, como se tivesse voltado dos mortos. Mas os olhos dela não mostravam felicidade, refletiam um desespero profundo. Jéssica, você não deveria ter feito isso, ela sussurrou, e a floresta começou a pulsar, como se estivesse viva. E naquele momento, Jéssica percebeu que sua luta estava apenas começando. O que havia no centro da floresta poderia ser o que a libertaria ou a condenaria ainda mais. O que mais e sua amiga Clara poderiam guardar na escuridão? Com o coração na mão, Jéssica percebeu que o verdadeiro desafio estava por vir, e enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo, as sombras voltaram a se contorcer ao redor de Clara, prontas para levá-la de volta. O que ela realmente havia libertado? E agora, qual era o preço que teria de pagar para salvá-la? As sombras se contorciam, ameaçadoras, enquanto Jéssica tentava processar a imagem de Clara. O desespero nos olhos da amiga parecia um farol em meio à escuridão. O que fora um reencontro fugaz se transformou em um pesadelo, e a floresta pulsava como se estivesse respondendo à ansiedade que penetrava o ar. O que você quer dizer com isso? Jéssica perguntou, confusa e assustada. Clara hesitou, seu olhar passeando pela densa penumbra que o cercava, como se as árvores pudessem ouvir o que estavam dizendo. Você não entende, Clara disse, a voz baixa e trênua. O que você libertou não pode ser controlado. Ele vai atrás do que foi perdido. E o que foi perdido sou eu.
Jéssica interrompeu, a pressão crescendo em seu peito. O campesino observava de longe, seus olhos vermelhos ainda fulgurantes, parecendo alheio ao desespero que envolvia as duas mulheres. As sombras começaram a avançar novamente, formando uma espiral de trevas ao redor de Clara. Jéssica deu um passo à frente, mas uma força invisível a fez hesitar. O campesino então avançou. Seus sussurros se intensificavam, formando palavras ininteligíveis que pareciam rasgar a realidade ao redor delas. Você fez um pacto com as trevas. Agora ele deseja algo em troca. Clara exclamou, sua voz se elevando em desespero. Eu sou o refém. Uma onda de reconhecimento tomou conta de Jéssica. Todas as memórias que ela tentava esquecer, as culpas que seguravam sua alma, agora ressurgiam, exigindo enfrentar suas consequências. Essa floresta não era apenas um local. Era um lugar de reflexões sombrias que revelava os segredos mais profundos e perturbadores de uma vida marcada por escolhas erradas. Eu não posso deixar você aqui, Jéssica gritou, sentindo o peso da amizade, a lealdade e a culpa se entrelaçando em sua mente. O que ela havia libertado em busca de coragem para viver parecia agora um pesadelo opressivo. O campesino, agora se aproximando lentamente, riu de forma malévola. A lealdade é um belo lema. Mas você não percebeu que a escuridão deseja não apenas Clara, mas você também. Jéssica sentiu o coração acelerar, a adrenalina percorrendo seu corpo. Ela sabia que a escolha era dela. A libertação ocorria em 2 níveis. Salvar a amiga ou se salvar. Clara estava presa, cercada por um mar negro de lamentos. Você tem que decidir, Jéssica. Clara implorou, a dor em sua expressão intensificando e convidando a um sacrifício. Escolha salvar a você ou a mim. Arrebatada por uma coragem surgida da necessidade, Jéssica fechou os olhos, revivendo cada momento compartilhado com Clara. Cada risada, cada segredo. Ela não poderia deixar uma vida ser tragada. Era hora de enfrentar suas sombras com toda a força que ela pudesse reunir. Liberte-se de mim, Clara gritou. E essa ordem perfurou o coração de Jéssica. Se libertar era trocar um sofrimento por outro. Mas a escolha já estava feita, e a dor de perdê-la era insuportável. De repente, as sombras começaram a se agitar violentamente, capturando a sensação de intensidade do dilema de Jéssica. O campesino ergueu os braços para afastar a luz que ainda emanava da figura de Jéssica, mas ela ignorou a escuridão e se lançou para Clara. Vou te salvar! À medida que se aproximava, toda a floresta pareceu se encrespar, como se pendesse na respiração entre a vida e a condenação. E assim que suas mãos tocaram as de Clara, uma onda de luz irrompeu, fazendo com que as sombras gritassem e se contorcessem ao redor delas. Jéssica sentiu que algo se partia. Um poder avassalador esmagou os ecos de gritos. Mas enquanto a luz se expandia, um novo grito ecoou pela floresta. Não era o desespero de Clara, mas uma risada gutural. Uma presença sombria que havia sido despertada, pronta para reivindicar o que era seu. Jéssica, congelada no lugar, enfrentou a verdade. A escuridão nunca havia sido completamente silenciada. E agora tinha novas exigências. Ela se virou lentamente, um medo profundo crescendo em seu peito. "O que mais você quer?" ela exclamou, sentindo a atmosfera pesada e opressora ao seu redor. A floresta abafou os sons, como se segurasse a respiração. E antes que ela pudesse entender, algo surgiu de entre as árvores, uma forma grotesca que refletia todos os seus medos. E no fundo, uma voz sussurrou: "Agora é a sua vez de escolher novamente." O terror que invadiu a mente de Jéssica era avassalador. O real desafio que se aproximava a empurrava mais para o abismo. O que a escuridão exigiria dela agora? E o que isso significaria para sua própria vida? Jéssica sentiu as pernas tremerem sobre o peso das sombras que se aproximavam. A forma grotesca, um emaranhado de pernas longas e braços tortos, se movia com uma agilidade perturbadora. A risada ecoou novamente, ressoando como um lamento ancestral que fazia o estômago dela se contorcer. Clara estava em silêncio, congelada, prestes a ser engolida pela escuridão que serpenteava ao seu redor. "Você me tomou a luz", grunhiu a criatura, apontando um dedo longo e ossudo na direção de Jéssica. "Agora você deve escolher o que dará em troca." O tempo parecia suspenso. Jéssica lutava contra a sensação de inevitabilidade, como se os ecos do passado e do presente colidissem em sua mente.
Os lamentos que preenchiam a floresta se tornavam mais altos, clamando por redenção, clamando por sangue. Ela viu flashes de lembranças, suas próprias falhas, aqueles momentos em que escolheu o egoísmo em vez da compaixão. "O que você quer de mim?" balbuciou Jéssica, a voz presa na garganta. Os olhos vermelhos do campesino brilhavam como 2 carbúnculos, fixos nela, como se estivesse esperando a resposta de uma oração profana. A luz não pode existir sem trevas. A criatura avançou, seus olhos devoradores buscando cada fraqueza. Para que a escuridão retroceda, algo deve ser tomado. Algo seu. Um frio gelado invadiu Jéssica quando a compreensão lhe atingiu. O que ela tinha a perder que poderia saciar a fome dessa entidade? A ideia a atormentava, uma horrível possibilidade que criava um nó no peito. Voltar para o passado, reviver seus erros, ou talvez sacrificar a própria segurança, como Clara implorara? "A vida dela não!" Jéssica gritou, apontando para a amiga, sua fúria se transformando em desespero. Clara balançou a cabeça, seus olhos cheios de lágrimas que não podiam mais cair. "Jéssica, não faça isso!" Clara suplicou, mas a voz dela se perdeu no turbilhão de angústia. "Cale-se!" a criatura rosnou, parando subitamente. A risada transformou-se em um rugido, fazendo as folhas ao redor delas tremerem. "Você deve escolher. O que prefere? A vida da amiga ou sua própria alma?" Um turbilhão de emoções embargava a mente de Jéssica. Amizade, culpa, amor e, acima de tudo, um desejo sombrio pela própria preservação. Ela lutava contra os pensamentos, mas a escuridão pulsava, atraindo-a, seduzindo-a com promessas de liberdade e alívio. Eu dou a minha alma." A afirmação saiu como um sussurro tímido, mas dentro dela havia uma explosão de raiva e desespero. Clara parou, o rosto pálido e surpreso. "Leve o que quiser, mas proteja Clara." A risada da criatura reverberou, um som de vitória. Jéssica sentiu a energia sendo drenada, como se sua essência vital estivesse sendo sugada para alimentar um vazio insaciável. O campesino emitiu um grito triunfante, enquanto os grilhões da sombra se desenrolavam, e pronto, tudo começava a se distorcer ao seu redor. Mas Clara se adiantou, numa ação que Jéssica nunca esperaria. Com um grito feroz, ela agarrou o braço da amiga, puxando-a de volta. O movimento surpreendeu todos, incluindo a criatura que hesitou por um momento, confusa. "Não!" Clara gritou, sua voz ecoando como um último grito de esperança. "Não deixe que isso aconteça." E então tudo estava em silêncio. A floresta parecia congelar. A criatura parou, por um momento, talvez por um fio de dúvida inesperado. Jéssica sentiu um golpe de coragem renovada. "O que você deseja, criatura?" Ela exigiu, a voz agora ecoando firme. "Eu não sou a única que faz escolhas. Não sou eu quem decide aqui." A criatura piscou, como se a nova determinação de Jéssica a surpreendesse. No entanto, havia algo mais naquela escuridão além da simples voracidade. Algo que se movia, como se estivesse testando os limites da força da jovem. O silêncio era palpável e angustiante. Então, como um súbito cataclismo, uma nova forma começou a emergir da sombra por trás do campesino. Uma figura alta e encabuzada, com olhos que pareciam conter todo o universo. O que será que essa nova entidade deseja? Qual será o preço que Jéssica teria que pagar agora? A figura encabuzada avançou, seus olhos brilhando como estrelas em um céu escuro, e o ar ao redor ficou carregado de uma eletricidade densa. Jéssica sentiu a pele arrepiar e um medo profundo se enraizou em seu ser. A presença dela era opressiva, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração em respeito. "Quem é você?" Jéssica se forçou a perguntar, a voz quase falhando. A figura levantou a mão, gesticulando com uma elegância cruel. Sua voz, quando falou, era como o sussurro do vento nas folhas secas, carregada de um tom cativante. "Eu sou a coletora de almas, a que observa os contratos feitos nas sombras. E você, jovem, fez uma oferta impensável." Ela fez uma pausa, um sorriso sombrio se formando em seus lábios ocultos. "Mas a troca não é tão simples."
Clara, ainda segurando o braço de Jéssica, olhou para a figura com uma expressão de desesperança. Jéssica, você não pode confiar nela. Sua voz tremia, mas era firme. Essa coisa não se importa com a sua alma. A coletora virou a atenção para Clara, seus olhos se inflamando em um tom mais vermelho, quase hipnótico. E você, doce menina, também tem um preço. Às vezes a luz é tão sedutora quanto a escuridão, ela disse, cada palavra carregada de um significado sinistro. Talvez você mereça uma oportunidade de salvar sua amiga, ou quem sabe, garantir uma saída para si mesma. Jéssica sentiu o pânico aumentar, quase como se a escuridão ao redor estivesse se aproximando ainda mais, cercando-as. O que você quer dizer com isso? Questionou Jéssica, mal consegui respirar. O que você está oferecendo? Um dilema, uma escolha que você deve fazer. Se você quiser que sua alma permaneça com você, deve oferecer algo mais valioso para a criatura. Um ato, um sacrifício e, quem sabe, um modo de selar um pacto. A coletora sorriu, como quem oferece um doce a uma criança. O chão começou a tremer, enquanto o campesino, ainda em sua forma grotesca, parecia equilibrar-se entre a ira e a expectativa, esperando essa nova dinâmica se desenrolar. Tempo é um luxo que não temos, a coletora continuou, seu olhar fixo em Jéssica. Você pode oferecer não apenas sua luz, mas um pedaço do seu espírito, ou abrir mão de uma parte essencial de quem é, uma de suas lembranças mais queridas. Um grito sufocado escapou de Clara. Jéssica, não ouça, não vale a pena. Mas a voz dela parecia cada vez mais distante, como um eco em um sonho. Olhos furiosos e cheios de uma mistura de confusão e medo se fixaram em Jéssica. Ela precisava decidir. Sua mente girava. As sombras ao seu redor pareciam pulsar com a possibilidade de perder não apenas sua alma, mas algo ainda mais vital. A ideia de deixar sua boa memória para que a escuridão não a engolisse. E se essa dívida se tornasse eterna? E se ela sacrificasse sua luz, mas isso não fosse suficiente? Olhando para Clara, uma lembrança aflorou. O dia em que se conheceram, as risadas compartilhadas e os segredos confidenciados. Eu não posso, murmurou, a dor cravando-se em seu peito. A coletora inclinou a cabeça, satisfeita por ver a luta interna de Jéssica. O tempo está se esgotando. O que você escolherá, jovem? O que vai sacrificar para salvar sua amiga? Suas memórias, sua alma ou algo ainda mais profundo? A pressão tornava-se insuportável e Jéssica percebeu que a escuridão não a desejava apenas como um pagamento, mas como uma recompensa para alimentar sua própria natureza voraz. Os gritos selados dentro dela começaram a se agitar, um tornado de emoções e desespero. Quanto mais a pressão aumentava, mais ela sentia que o chão a sugava. Jéssica hesitou, os olhos se enchendo de lágrimas. Não sei o que fazer. E então, como se uma resposta tivesse sido sussurrada nas sombras, a coletora sorriu, revelando dentes pontiagudos. A escolha deve ser feita logo, ou suas almas estarão perdidas para sempre. A referência a algo que poderia ser ainda mais macabro era um eco em sua mente. Um novo plano se formou, mas teria um custo que Jéssica ainda não podia imaginar. Ela olhou para Clara, sentindo que o que quer que acontecesse poderia levá-la a um abismo de lágrimas e trevas. E aquela risada rasgou o silêncio novamente, ressoando como um prenúncio do que estava por vir. Um novo perigo era desnudado nas florestas profundas, e Jéssica precisava urgentemente decidir qual parte de si ela estava disposta a sacrificar para escapar dessa maldição. O ar ao redor de Jéssica parecia se concentrar em uma densa camada de terror. As sombras dançavam, distorcidas, conforme a coletora aguardava sua resposta. Clara, a poucos passos, parecia atingida por uma onda de desespero que os envolvia. Jéssica, a escolha não é sua. Não podemos fazer isso, chamou,
Sua voz eco entrecortada pelas folhas secas no chão, mas o olhar de Jéssica já estava fixo na figura. Jéssica estava lutando contra a maré de medo que a engolia. Cada batida do seu coração reverberava como um sino, lembrando-a de que a urgência era a única garantia de sobrevivência. Essa coletora de almas, com seu sorriso de predadora, parecia aguardar o momento em que Jéssica deixaria todas as suas paixões e memórias para trás, investindo na escuridão. "O que você precisa, então?" perguntou, quase sem querer ouvir a resposta. "O que você quer de mim?" A coletora inclinou a cabeça, como se estivesse saboreando aquela dúvida deliciosa. "Eu quero que você escolha algo irreversível, algo que considere um preço justo", sussurrou, a voz tão suave que parecia um doce veneno. "Uma lembrança sua, um fragmento da luz que brilha dentro de você. Mas lembre-se, o que você oferece não pode ser recuperado." Os olhos de Jéssica brilharam com uma intensidade misturada de revolta e tristeza. Cada lembrança trazia consigo uma história repleta de alegrias e dores, e ela não sabia se tinha coragem de abrir mão de algo tão precioso. A ideia de perder partes de si mesma a aterrorizava. Um tremor percorreu sua pele ao imaginar Clara presa em seu próprio destino, sob o olhar da criatura. E enquanto o campesino espreitava do lado de fora aquele monstro grotesco, ela se deu conta de que não podia deixar sua amiga afundar naquela escuridão sozinha. "Posso oferecer algo mais?" Jéssica começou. A voz tremia, mas uma determinação começou a se formar. "Há algo que eu valorizo tanto que poderia escolher me sacrificar." A coletora sorriu, como se a proposta a divertisse, e lançou um olhar de expectativa sobre Clara. "Sacrifique então, jovem. Faça a sua escolha." A coletora disse, gesticulando, um brilho de triunfo iluminando seus olhos. Jéssica respirou fundo, lutando contra o pânico que a dominava. Imagens de seu passado começaram a passar como um filme por sua mente. Os momentos felizes, as conquistas, as amizades, o amor. O que dela poderia ser levado? O que ela resistiria a perder? O que por acaso pode ser mais valioso do que sua própria essência? Questionou a coletora, sem admitir dúvidas. Mergulhada em um mar de incerteza, Jéssica começou a formular um plano, não apenas para ela, mas para Clara também. No auge da sua angústia, lembrou-se de um momento específico, o primeiro sorriso que Clara lhe deu, como um farol em um dia nublado. "Estou disposta a sacrificar", começou a dizer, a voz se tornando mais firme, mas interrompeu-se ao perceber que as sombras próximas a elas começaram a se agitar, como se o próprio bosque sentisse o peso de sua decisão. Um vento gelado cortou a floresta, levando consigo um sussurro que Jéssica mal conseguia entender. E se a escuridão que se aproximava levasse não apenas suas memórias, mas também um pedaço do que as mantinha em pé? Então, uma risada distante ecoou na floresta, sendo amplificada por um poder agora incontrolável. Algo surgiu, revelando-se em meio à névoa espessa. Não era o campesino, mas algo ainda mais aterrador, algo que refletia a própria dor de Jéssica, surgindo entre as raízes retorcidas. Ela hesitou. "Jéssica!" Clara gritou, o temor estampado em seu rosto. "Não deixe que isso a consuma!" Mas a coletora de almas apenas observou, com um brilho maligno nos olhos, enquanto a figura grotesca se aproximava mais. O coração de Jéssica acelerou, e o tempo parecia parar. O dilema se intensificava. A cada instante que passava, a pressão aumentava, e novas emoções invadiam seu peito. Jéssica percebeu que a escuridão não era apenas uma ameaça, mas um desvio que poderia desvendar verdades sombrias sobre si mesma e sua amizade com Clara. E agora, a pergunta se tornava mais clara. Até onde Jéssica estava disposta a ir para salvar não só a si mesma, mas a sua amiga? Um novo eco, entre o riso e o lamento, surgiu das sombras, levando a certeza de que a decisão que ela tomasse mudaria o destino de ambas. A escuridão se aproximava cada vez mais, e com ela, uma revelação que poderia abalar os próprios fundamentos da realidade que conheciam. Estaria Jéssica pronta para enxergar os segredos que a verdade escondia? Quando a figura grotesca se aproximou,
A escuridão parecia querer engoli-las. Jéssica sentiu a pressão em seu peito. Cada batida do coração misturava medo e determinação. A coletora a observava, seu olhar fixo, com um brilho que beirava a voracidade. O que você escolherá, Jéssica? A voz da coletora ecoou, profunda e sedutora. Jéssica sabia que a resposta não poderia esperar. O que ela estava prestes a decidir era uma das maiores provações de sua vida. Com lágrimas nos olhos, lembrou-se de todos os momentos com Clara. O primeiro sorriso, a confiança que compartilhavam, o apoio incondicional. Eram fragmentos de luz em sua memória que agora pareciam ameaçados pela sombra crescente. Jéssica respirou fundo, a coragem começando a vencer o medo. Eu sacrificarei uma de minhas memórias, gritou, a voz firme ecoando na floresta. O ar pesado ao seu redor pareceu hesitar com a certeza de suas palavras. A coletora sorriu, satisfeita. Uma escolha interessante, uma memória para você e sua amiga, mas não pense que será fácil. Com aquelas palavras, a sombra grotesca se lançou para ela, envolvendo Jéssica em um abraço gelado, como se tentasse sugá-la, drenar não apenas suas lembranças, mas sua essência. Lutando contra a força opressiva, Jéssica fechou os olhos e se concentrou. Eu não sou essa lembrança, ela pensou, sou muito mais. Imagens de sua infância, das noites quentes e das risadas com Clara surgiram, mas logo elas foram se dissipando, uma a uma. Ela poderia sentir algo dentro de si mudando, uma luz se apagando. A dor era real, pulsante, mas a conexão com Clara também. Lembranças delas juntas lutavam para se manter vivas, e cada risada compartilhada parecia resistir à investida da escuridão. Jéssica estava disposta a lutar por isso. Não! Clara gritou, mas sua voz parecia um eco distante. A escuridão era feroz, mas a determinação de Jéssica crescia. Você nunca me levará! Jéssica se opôs, e o ambiente assistiu, tenso. Com um último esforço, ela gritou, usando toda a sua força. Lembro da dor, lembro da luz, não pretendo deixar você me tirar isso. As sombras hesitaram, como se fossem afetadas pela força de seu grito. E então, como numa explosão de poder, a luz que Jéssica lançou empurrou as sombras para longe. A coletora pareceu surpresa, um brilho de admiração se formando em seus olhos. Você descobriu, gritou, qualquer vestígio de má intenção totalmente substituído por um novo tipo de consideração. A sombra grotesca também vacilou, recuando um pouco, como se houvesse se mostrado menos temida. Jéssica, então, sentindo-se mais leve, mas ainda não completamente livre, avançou em direção a Clara. Com um olhar decidido, segurou as mãos da amiga. Vamos sair dessa juntas, murmurou, e enquanto os olhos de Clara se encheram de esperança, Jéssica fez uma nova escolha, mais poderosa. O que você acha que vai fazer? A coletora, irritada, tentou intimidá-las. Mas agora as sombras atrás dela dançavam, incapazes de conter a luz que Jéssica havia libertado. Eu não escolho a escuridão! Jéssica gritou, espalhando uma onda de luz que reverberava pela floresta. Cada passo que davam em direção à coletora parecia abrir um portal de luta, e a cada passo as sombras se afastavam, assim como a figura da coletora começou a recuar confusa. Você não pode simplesmente desconsiderar o pacto! A coletora protestou, mas sua voz soava cada vez mais distante. E então, a imagem de Jéssica e de Clara unidas se tornou um farol no nevoeiro da noite. A coletora, por um momento, se viu ofuscada pela conexão entre as duas, e a vibração de suas memórias se intensificou. A luz sempre vencerá! Uma última declaração de Jéssica que soou como um mantra. Sua determinação se fez carne, e toda a escuridão que tentava se aproximar se desfez em cinzas. Com o último esforço, uma onda de luz se irrompeu de Jéssica, engolindo a floresta em um brilho ofuscante. E num instante, o ar ficou mais leve. A figura grotesca desmoronou, a coletora gritou, e tudo ao seu redor ilustrou uma realidade nova, vibrante e cheia de esperança. Quando a luz finalmente se dissipou, selando a floresta em um silêncio profundo, Jéssica e Clara se encontraram novamente. A escuridão havia recuado, não sem deixar vestígios, mas ambas estavam livres. O peso do que tinham vivido começava a se dissipar, mas o trauma seria uma sombra permanente. Ali, tudo havia mudado. O que parecia ser um destino sombrio se transformou em um novo começo,
uma nova chance. As duas amigas compreenderam que a verdadeira batalha não terminava ali. Continuariam a se apoiar, dividindo as memórias que eram mais do que lembranças, eram a essência delas. E enquanto a noite se acalmava e a lua brilhava intensamente, Jéssica finalmente começou a processar o que a escuridão havia escrito em sua alma. Aquela experiência, embora traumática, apenas a tornara mais forte. Nós vencemos, sussurrou Clara, segurando a mão de Jéssica, e ambas sabiam que, apesar dos horrores enfrentados, eram mais do que sobreviventes. Eram lutadoras. Com corações acelerados, elas deixaram a floresta, segurando-se firme. Sabiam que o verdadeiro terror estava sempre por perto, mas agora, juntas, qualquer escuridão que surgisse estaria pronta para ser enfrentada. A próxima batalha não era um bicho-papão ou uma criatura da floresta, era contra as sombras de suas próprias inseguranças, e para isso estavam mais do que preparadas. Por isso, se você gostou e quer mais histórias exclusivas de terror que vão te prender até o final, você precisa se inscrever agora no canal. Deixe um like para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Isso é muito importante. Comente aqui suas reações e teorias sobre essa conclusão que acabou de acompanhar. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver como essa história terminou. Juntos podemos ampliar esse universo de terror.